Um jovem rapaz me pediu para fazer um vídeo dizendo se na minha infância e na minha adolescência já existia essa idiotização, como no mundo atual. Olha, eu nasci no ano de 1980, vou fazer 37 anos, e na década de 80 já existia uma certa idiotização. Programas de televisão, né, como o programa da Xuxa, o Sérgio Malandro, o que era aquilo senão uma forma de idiotização, de transformar as crianças em débil-mentais, né? Já existia uma música de péssima qualidade, desenhos como o do Pica-Pau, né? O que era aquilo senão um culto à malandragem? O Pica-Pau era um malandro, um pilantra, um sem vergonha, e sempre se dava bem e saía cantando, saía por cima, né? O programa dos Trapalhões, o que era aquele Didi Mocó, ou Didi Bocó, né? O Didi Bocó, senão o malandrão, que sempre se dava bem. Então já existia na televisão brasileira um esforço para idiotizar as pessoas. As novelas da Rede Globo já enalteciam coisas imorais, né? Os heróis daquela época já eram os bandidos e não os mocinhos. Então, uma inversão de valores imensa já estava colocada na televisão brasileira na década de 80. Mas, naquela década, havia uma diferença em relação às culturas regionais. Elas eram mais fortes. Existiam ainda muitas pessoas na sociedade de uma certa idade que não haviam aderido à televisão. Pessoas que se recusavam a assistir televisão. E essas pessoas eram uma espécie de um contraponto ainda. Pessoas que na década de 80 tinham 50 anos, 60 anos, 70 no meu caso, né, com as quais eu conversava, e essas pessoas eram mantenedoras de uma tradição. E eu sempre gostei de pessoas idosas, conversar com pessoas idosas. O fato de eu ter feito história tem muito a ver com a minha infância. O contato que eu tive com idosos. Eu sempre gostei, desde criança, ouvir histórias de antigamente. Né? Isso sempre me fascinava, isso sempre esteve dentro de mim, esse fascínio. Então, na década de 1980 e no começo da década de 1990, as culturas regionais, ao menos aqui no sul do país, que é onde eu moro, elas eram mais fortes. Então eu moro em Blumenau, que fica no Vale do Itajaí, uma cidade de colonização alemã, que foi fundada no ano de 1850. Então, até a década de 1980, as pessoas falavam alemão ainda, né? Eu aprendi a falar alemão quando era criança, né? Depois eu aprendi a falar português, né? Todo o processo corretamente na escola. Mas em casa eu falava alemão com os meus pais. Como até hoje ainda falo alemão com o meu pai, né? No começo da minha idade adulta, da passagem da adolescência para a idade adulta, eu abandonei isso um pouco, porque eu acabei me transviando também. Eu aderi, em certa medida, à idiotização do mundo, porque os meus colegas, as pessoas à minha volta estavam caminhando naquela direção, né? Eu era um esquisitão, um cara mais sozinho, mais solitário, que tinha uma visão própria, mas mesmo assim eu acabei sendo tragado, né? Acabei sendo tragado. Mas eu voltei novamente e resgatei esses valores antigos, né? Depois, por conta própria, eu estudei alemão, aprendi a ler e escrever. Isso é algo que eu mantenho até hoje, porque eu sou o que eu sou em boa medida por causa dessa educação germânica que eu recebi. Não a cultura alemã de hoje, que é idiotizada também na Alemanha, né? Mas a cultura alemã do século XIX. Eu ainda sou um resquício, uma pequena sobra disso, né? Eu sou uma pequena sobra. Eu devo muito do que eu sou à cultura alemã do século XIX, que foi transplantada aqui para o Brasil, numa certa medida. Por exemplo, a cidade onde eu nasci e moro, ela deve a sua história, o seu desenvolvimento econômico
a essa colonização alemã. E essa cultura do século XIX, que foi semeada aqui, brotou, floresceu, deu seus frutos, só que hoje vivenciamos aqui um processo de destruição, né, total. Eu lembro que de 1997 a 2003, se eu não me engano, né, tivemos um prefeito do PT aqui, 2 mandatos, e o cara tentou fechar os clubes de caça e tiro, dizendo que isso era uma incitação à violência. Faz parte da tradição alemã aqui os clubes de caça e tiro. Existem muitos clubes de caça e tiro aqui. Muitas pessoas que têm armas. E o prefeito petista, na época, ele queria fechar os clubes de caça e tiro. Porque sempre foi movido um esforço fenomenal para destruir a cultura alemã, a cultura italiana, a cultura polonesa, ucraniana, aqui no sul do Brasil. Desde a era Vargas, o processo de nacionalização. Infelizmente, o Brasil perdeu muito com isso, porque o Brasil deveria ter valorizado essas culturas europeias. Por exemplo, no Canadá, em algumas regiões se fala inglês, se fala francês, se deu uma autonomia maior. Imaginem só se o Vargas, não tivesse feito esse processo de nacionalização da forma como fez, e essas culturas europeias tivessem se preservado um pouco maior. Claro, anos depois, décadas depois, a globalização teria destruído isso igualmente. A globalização teria destruído isso igualmente. Só que o Brasil ele teria ganhado mais se essas culturas tivessem sido preservadas, como a cultura japonesa também, a cultura italiana em São Paulo. Estima-se que São Paulo recebeu entre 1890 e 1930 1 milhão de imigrantes italianos, 1 milhão, o que não é pouca coisa, é muita gente. Então, na década de 1980, quando eu era criança, já existia uma idiotização na televisão brasileira, só que a cultura regional era muito forte. Existiam pessoas com uma idade madura que não haviam aderido a essa idiotização cultural e funcionavam como um contraponto para crianças e adolescentes como eu. E como eu disse antes, eu sempre tive o olhar voltado para o passado. Eu sempre me interessei por coisas antigas, pela cultura dos antigos. Como até hoje eu olho para o passado com um certo saudosismo. Eu vejo o presente e o futuro com um certo desespero, porque eu acho muito difícil as coisas melhorarem. Nós estamos nos segurando no capim do barranco para não cairmos de uma vez por todas dentro do rio. Precisamos nos segurar e começar a escalar para cima do barranco. Precisamos chegar em terra firme novamente. Porque não podemos ficar indefinidamente pendurados no capim do barranco, que uma hora isso vai arrebentar e todos nós vamos cair. Então, é uma característica do século XX, essa idiotização. Eu acredito que isso começou com a Revolução Francesa, no final do século XIX, com o advento da democracia, os partidos políticos. Os partidos políticos, com o objetivo de alcançar o poder, é que começaram a idiotizar as pessoas. No século XIX, os partidos socialistas foram ganhando força entre as massas de trabalhadores na Europa. A própria Revolução Industrial, ela teve uma participação nisso, não pela Revolução Industrial em si mesma, mas com a Revolução Industrial começou a surgir a massificação. As grandes cidades, antes da Revolução Industrial, antes de meados do século XVIII, 1750, 1760, quando começou a Revolução Industrial, com a utilização da máquina a vapor, as pessoas viviam no interior. Existiam as pequenas oficinas, as manufaturas, não existia uma concentração populacional tão grande. Com a Revolução Industrial, as pessoas saíam do interior da Inglaterra, iam para Londres, saíam do interior da França, iam para Paris, saíam do interior da Alemanha, iam para Berlim. Essas capitais, essas grandes cidades tiveram uma verdadeira explosão populacional.
Essas cidades cresceram rápido demais. E com essas ideias esquerdistas que foram surgindo com a Revolução Francesa, isso ganhou espaço entre essa massa de trabalhadores. E esses políticos, né, esses partidos, esses grupos, foram idiotizando a população, a nivelando por baixo, a emburrecendo. Porque com pessoas burras se faz o que se quer. Pessoas burras não conseguem exercer uma contrapartida, um contrapeso para equilibrar as coisas. Então, de certa forma, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa são responsáveis por tudo o que ocorreu depois, né? No século XIX e no século XX. Não que a Revolução Industrial seja algo mal, que o capitalismo seja algo mal. Não estou aqui criticando o capitalismo, mas o problema é quando, em detrimento dessas coisas, se abre mão dos valores. Quando se pensa apenas no dinheiro. Como a própria Revolução Francesa, ou melhor, o Iluminismo, né? O Iluminismo ele não é de todo mal, de todo mal. Eu acredito que algumas transformações precisavam ocorrer na época. Só que essas transformações ocorreram em detrimento de uma destruição cultural e espiritual. O problema é quando se retira a espiritualidade de uma sociedade, a verdadeira religiosidade, porque daí as pessoas ficam sem um rumo, sem uma direção. Né? Por exemplo, na França revolucionária, igrejas foram fechadas. Né? O calendário cristão foi substituído por um calendário da revolução. Né? Igrejas foram transformadas em currais, onde se criavam porcos, né? Onde se criavam galinhas. Né? Olhem só o absurdo, olhem só o absurdo. Transformar uma igreja, né, num curral de porcos, num rancho de criação de galinhas. Então, a Revolução Francesa, ela trouxe essa inversão de valores. Né? E com a Revolução Industrial, por outro lado, pensou-se apenas no desenvolvimento econômico. E o mundo entrou num desequilíbrio. Um desequilíbrio. E a partir disso, cada vez mais as ideias esquerdistas foram ganhando espaço, porque num meio social desequilibrado, de pessoas sem valores, né, onde se pensa apenas no dinheiro e no desenvolvimento econômico, as pessoas não têm referências e daí acabam sendo sequestradas e abduzidas pelos aproveitadores de plantão. Né? Ideologias sempre existiram no mundo antigo, na Mesopotâmia, no Egito, Grécia, Roma, existiam ideologias. Na Idade Média, existiam ideologias no começo da Idade Moderna. Né? Só que a partir da Revolução Francesa, não existiam apenas ideologias, mas um nivelamento por baixo do povo. Né? Uma idiotização. Né? Eu vejo que ali no século XVI, XVII, os reis tinham uma preocupação com o povo. As peças teatrais eram de qualidade e levavam uma mensagem ética ao povo. Né? A música, a poesia, a literatura, a filosofia, tudo isso ainda tinha o objetivo de moralizar o povo. Alguns vão dizer, não, o rei mantinha o povo preso à sua ideologia. Não, os reis tinham uma preocupação moral para com o seu povo. Só que depois da Revolução Francesa, nessa sociedade de massas, porque ocorreu uma massificação em detrimento da Revolução Industrial, onde grandes massas se direcionaram para as cidades, no meio desse caos urbano, as ideias esquerdistas lentamente foram tomando conta. Né? E esse pessoal passou a idiotizar o povo. A arte perdeu a qualidade, a música, a literatura, tudo foi perdendo a qualidade. Né? Foi ocorrendo cada vez mais um nivelamento por baixo. E daí as pessoas foram sendo cada vez mais idiotizadas. Né? Nos grandes centros, a princípio, depois nas cidades médias e pequenas. Então, até a década de 1980, na cidade onde eu moro, ainda era mais tranquilo frente à cultura regional.
Havia algo mais raiz, né? Algo que descendia dessa cultura germânica do século XIX, dessa cultura alemã, algo que eu sou adepto até os dias atuais. Né? Eu devo o que eu sou a essa cultura. Né? A minha ética tem a sua raiz nessa cultura. Então, mas conforme o tempo foi passando, essa idiotização foi tomando conta. Conforme as novas crianças, conforme crianças foram nascendo, né, e crescendo nesse contexto da televisão, foram deixando a cultura de lado aqui na minha cidade e aderindo a essa cultura globalizada ou essa cultura esquerdista, né? E em questão de pouco tempo a cultura regional aqui foi destruída, de modo que hoje resta muito pouco. Né? Hoje resta muito pouco. Hoje os jovens sentem vergonha da cultura alemã aqui. Os jovens não fazem questão de aprender a falar alemão, né? Porque para eles é algo ultrapassado. Não para mim. Eu valorizo isso, né? Vejo isso como algo valoroso, né? E devo muito ao que eu sou, a essa cultura alemã do século XIX, que foi semeada aqui em certa medida. Né? Algumas sementes disso vieram parar na região onde eu moro, e eu próprio sou um resultado disso. Né? Então, quando eu era criança e adolescente, eu tinha contato com pessoas que não haviam aderido a essa idiotização, que assistiam um pouco à televisão, né? Pessoas mais raiz, né? Pessoas que valorizavam o contato com a natureza. Né? Hoje as pessoas não vivem mais em contato com a natureza, se vivem em cidades. Né? A natureza se tornou a televisão, primeiramente, e depois o mundo virtual. O mundo virtual hoje é a natureza. Né? Mas eu gosto da natureza, de árvores, do vento, do sol. Por isso que eu caminho no fim da tarde. Não para manter, né, o meu porte físico, que eu já sou magro demais, eu até deveria dar uma robustecida, mas eu caminho porque eu gosto de ver o pôr do sol, sentir o vento, ver o verde. Eu gosto do contato com a natureza. Algo que os seres humanos perderam porque nas cidades não existe natureza. Essas sociedades massificadas afastaram o ser humano da natureza. E a falta da natureza é que permitiu uma idiotização, porque as pessoas que vivem mais em contato com a natureza, elas não são tão facilmente idiotizadas. Elas não são, porque a natureza ela educa o ser humano. A natureza educa o ser humano. E quando nós perdemos contato com ela completamente, nós caímos nas mãos da mídia. E daí somos idiotizados. Ainda mais quando somos crianças ou adolescentes. Eu tive a sorte de nascer numa região que ainda tinha a cultura do século XIX, na década de 1980, em boa medida. Tive contato com pessoas antigas, de uma outra cultura e de um outro tempo. Eu me interessei por isso e absorvi muitos desses valores, né? E os depositei dentro de mim. E sou um resultado disso. Né? Mas, infelizmente, aqui na minha região, a idiotização tomou conta, como em qualquer outra região brasileira. Né? Esse é o processo de globalização, esse é o processo de esquerdização que destruiu culturas, sociedades e seres humanos. É muito triste tudo isso, mas é o que aconteceu. Né? Agradeço aí ao Manuel, né, um jovem muito inteligente aí, né, sempre acompanhando as discussões, que me pediu para falar sobre esse tema, que é um tema interessante. Né? Na minha infância e na minha adolescência, então eu não sofri uma idiotização tão grande, né, porque eu também não assistia muita televisão, tinha contato com a natureza e com pessoas de uma outra época. Isso, de certa forma, sim, me salvou um pouco, né, desse processo de idiotização. Mas, obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!